Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois a gente também coloca esse vídeo no nosso canal do Instagram também, Ângela Esteve 17, lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube para quem está assistindo agora pelo YouTube. Toda semana a gente traz aqui um tema que muitas vezes são sugeridos para nós, outros que nós escolhemos, outros que nós abrimos aleatoriamente. Eu peço desculpas a vocês, eu tô rouca ainda. Essa semana eu peguei a gripe tentou me pegar e a gente está aqui numa batalha dura para não deixar que ela estrague, né, os nossos compromissos, mas pode ser que em alguns momentos a voz ainda me falhe, então eu peço perdão para vocês por isso, mas nós vamos fazer o nosso evangelho sim. Hoje eu já estou um pouquinho melhor, então mesmo tendo que fazer talvez algumas pausas, a gente consegue falar. E hoje eu trouxe um tema que foi sugerido por uma companheira nossa, seguidora aqui fiel do nosso evangelho, que é a Gisele Albano, e ela pediu para que a gente comentasse a respeito de uma passagem de Jesus quando ele está lá no barco com os seus discípulos e ele acalma as tempestades. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema. Mas antes nós vamos agradecer ao nosso Mestre, vamos agradecer a Deus nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedindo a Jesus que nos abençoe o nosso propósito de aprender e servir no bem e que Ele possa estar sempre no meio de nós. Que assim seja. Bom, a passagem que está em Mateus, no capítulo 8, que vai dos versículos 23 até o 27, que eu vou falar para vocês. Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes diz: Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo: Que tipo de homem é este, que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Realmente é uma passagem muito bonita. Quem está atualmente acompanhando aí a série The Chosen pode ver também uma passagem que Jesus estava andando sobre as águas, enfim. A questão aqui não é como que está escrito no Evangelho, como que eles estão colocando no filme. A questão não é a forma, a questão aqui é o fundo, é como é que nós interpretamos esses poderes de Jesus. Que os poderes existiam e que ele fez tudo isso, não há dúvida, não há por que ter dúvida. Como é que uma pessoa, um ser que viveu tudo isso, iria passar com 2000 anos de história e a gente aqui ainda falando dele? Então isso para nós já é ponto pacífico. A questão é entender aqui a questão da fé. Porque todo mundo acha que fé é uma coisa que a gente nasce com ela. Falar, eu não fui acariciado por ter fé, um tem mais fé do que eu, outro não. E aqui é importante a gente entender
que fé, ela é uma elaboração, gente. É uma conquista do espírito. Nós temos que estudar, entender para poder conquistar essa fé. Não existe fé sem conhecimento. Ela pode até uma pessoa acreditar em alguma coisa que alguém fale, mas os fatos, eles vão acabar trazendo à tona aquilo que muitas vezes não é a verdade. Então, a fé, ela é uma construção. E não é que a gente já nasceu e que Deus deu a um e não deu a outro. Não é isso, não. A fé ela é construída através da confiança. Fé não é crença. Acreditar nas coisas, muita gente acredita. Acreditar em Deus, muita gente acredita. Até porque não tem explicação para tudo que existe em a natureza. A questão da fé está ligada à confiança. Então, acreditar é uma coisa, confiar é outra. E aí vem a questão, quando a gente está trabalhando no campo da fé, nós temos que tomar cuidado de proteger a nossa fé como a gente protege uma planta. Que a gente tenha os conhecimentos espirituais que nós vamos adquirindo. Hoje os conhecimentos espirituais estão muito embasados também na ciência, que nos ajuda com isso. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar que as falsas ilusões do mundo possam vir e destruir essa planta. Porque nós vivemos numa época, gente, de gente tão negativa, é impressionante. Talvez a gente pudesse dizer, como os antigos diziam, um povo sem Deus, porque como é que uma pessoa que conhece espiritualidade, que Jesus trouxe essa boa nova do reino, dizendo que a morte não existe, dizendo que nós só estamos aqui de passagem, que todas as dificuldades que nós passamos estão sendo também olhadas pelo Pai, que nós não andamos sozinhos. Por que a gente ainda anda tanto no negativo? E a escolha de deixar entrar essas ervas daninhas dentro da nossa lavoura afetiva é nossa. E o pior de tudo é que existe muito equívoco no mundo, com muita coisa que se fala ainda em nome de Jesus, que acaba colocando a dúvida no coração daqueles que não procuram realmente entender e confiar naquilo que ele falou. E por que nós devemos confiar em Jesus? Porque é difícil para nós aqui entendermos, dentro da nossa evolução espiritual, o que é Deus na nossa vida. Quando eu falo que fé é confiança, a gente tem que ter confiança, a gente tem confiança naquilo ou em quem a gente conhece. Se a gente não conhece, não dá para ter confiança. Então, como é que a gente tem confiança em Deus se a gente não conhece? Porque Deus não é uma pessoa, Deus não é uma personalidade. E aí, como é que eu confio nessa força? Por isso que Jesus disse, eu vim como filho de Deus, ou seja, como um espírito mais evoluído, que já entendeu tudo isso, que já passei por todo o processo que vocês estão passando agora. Eu vim em nome de Deus para que vocês, vendo a mim, vendo os meus exemplos, vendo como eu ajo e reajo às situações da vida, que vocês façam o mesmo. E como é que Jesus agia em todas as situações? Mesmo quando alguém tentava tirá-lo dos seus objetivos, ele falava sempre, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui para brincadeira. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai.
para ajudar essa humanidade a evoluir. E ele se colocou como filho de Deus e filho do homem para quê? Para que a gente visse que como homem, como pessoa, né, um ser humano encarnado aqui, filho da carne, é possível sim a gente viver de uma forma em que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Então ele mostrou, o Verbo encarnado, mostrou para nós o caminho. E foi o exemplo disso. E nós demos o título de mestre a ele. Ora, se nós damos o título de mestre e vemos o mestre fazer as coisas, e ele diz que vós podeis depois fazer o que eu faço e até muito mais, qual é a dúvida? A dúvida ainda está na nossa cegueira espiritual. É aceitar isso. A gente não aceita. Nós queremos ter o controle de tudo e de todos. Nós achamos porque nos colocamos como ser maior dentro da cadeia animal, nós nos colocamos, não é que sejamos, nos colocamos no ser maior da cadeia animal como aqueles que tivessem que comandar tudo, que fazer tudo de acordo só com as nossas próprias mãos. Só que a vida não funciona assim. E quem vive dessa forma, vive ansioso. Porque vive com medo o tempo inteiro. Mas a partir do momento em que nós confiamos, e olha, eu sempre digo, volta para trás um pouquinho. Se hoje você está com qualquer tipo de problema, em qualquer realização da sua vida que está com problema, volta um tempo atrás na sua vida. Vê que você já passou por situações piores do que essa que está passando hoje. E conseguiu se sair da situação e saiu bem. Isso é um exemplo muito simples. Por que a gente vive sempre ansioso, sempre achando que a gente não pode fazer as coisas se foi o mestre que disse que podia? Quando ele manda os seus discípulos pregarem, até antes que ele suba ao Pai, ele lhes deu o poder. Acontece que quando Jesus passa para o plano espiritual, que ele deixa a matéria, ele deixa os seus discípulos aptos para fazer o trabalho que ele fazia. E fizeram. Se a gente estudar o Evangelho, a gente vê que houve muitas curas, muitos prodígios aconteceram. E porque fizeram em nome de Jesus e não duvidaram em nenhum momento do Mestre, foi que, além de fazer, ainda foram crucificados. Por quê? Porque o poder humano não aceita que exista um poder maior que comanda tudo. E assim nós nos colocamos pequenos, dependentes das coisas materiais, até que a vida vem e nos coloca à prova e tira muitas vezes tudo aquilo que a gente tem e mostra que mesmo assim, mesmo tirando o nosso próprio corpo, a gente desperta no plano espiritual e vê que não morreu. Eu sei que para nós hoje, acalmar uma tempestade parece impossível. E até eu digo que poucas pessoas conseguiriam. Por quê? Porque a gente não confia 100%. Nós vivemos pelas ruas da terra às cegas. Um dia a gente confia muito, outro dia a gente não confia.
Um dia a gente acredita, outro dia a gente duvida. Um dia a gente segue e fala, não, agora eu vou firme, vou com a minha devoção, com a minha fé. No outro dia eu já estou cansado e não quero mais saber. Não é assim, gente. É assim que a gente tem feito. E nós não podemos passar, como uma vez falaram para mim, eu gostaria de ter a fé que você tem, não me dá um pouquinho da sua fé? Eu falei, não, não tem como. É intransferível. Inclusive, na série aparece um diálogo em que Judas, em que um outro discípulo fala, Senhor, aumenta a nossa fé. Ele falou, não tem como eu aumentar. Porque as pessoas estão lá vendo o milagre acontecendo e assim mesmo não tem fé. Então a questão não é externa, não é do fenômeno, a questão é interna. É desenvolver os poderes e os dons internos que nós carregamos. Na medida em que nós vamos nos aprimorando, procurando trabalhar no bem, procurando ajudar, procurando compreender, então nós vamos acendendo essa luz dentro de nós. A gente aprender a confiar em Deus, que a gente olha, eu fiz tudo o que eu pude. Agora é com o Senhor aí, é com a vida. Porque Jesus, veja, ele disse que veio fazer a vontade do Pai, mas ele não ficou sentado esperando, ó Senhor, me diga o que eu tenho que fazer agora. Ele não ficou fazendo isso. Muito pelo contrário, Jesus estava sempre na ação. E hoje a gente vê que muitas pessoas crentes do Evangelho alegam a boa intenção de querer fazer as coisas segundo os ensinamentos do Cristo, mas se entregam à ociosidade, ao desânimo. Muitas vezes acham que a pessoa que tem uma religião ou que se dedica, que tem uma devoção, é fanático. Quer dizer, rotular é muito fácil, né? Aliás, é o mal do século. E não são poucos que não se prevêem, se precavêem de um conhecimento, e aí quando o sofrimento, quando a prova chega, a pessoa desaba. E aí fica sem entender nada. E aí vai bater as portas de qualquer lugar. Porque quando a maré tá alta, que tá chegando aqui, aí todo mundo procura, aí o fanatismo acaba. Só que a fé não é construção de um dia e nem de uma provação. É uma construção do Espírito. E foi isso que Jesus veio dizer e a gente ainda não entendeu. Ele falou, é difícil entender Deus. Eu já consegui entender porque eu estou mais velho, eu sei. Então, vocês sigam por mim. Tanto ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, isso é claro. É claro e óbvio. E nós temos muita dificuldade em lidar com o óbvio e com o simples. Nós queremos complicar tudo. Então para seguir Jesus eu vou ter que deixar um monte de coisas da minha vida. Eu não vou mais comer carne, eu não vou mais... Jesus nunca pediu nada disso. Ele pediu corações. Ele pediu interesse. E na medida em que a gente vai procurando nos esclarecer e procurando estar ao lado dele, automaticamente nós vamos mudando. Ao contato com as suas lições, ao contato com o aprendizado,
nós vamos mudando. E no que condiz, né, a atuação do Pai, nós precisamos reconhecer que sempre há manifestação da vontade dele. Sempre há situações que nós somos colocados. Só que nós precisamos estar na ação. Deus não vai fazer o nosso trabalho. Imagina que a gente tivesse que ficar comandando cada célula do nosso corpo na função que ela tem que fazer. Só que esses propósitos que Jesus trouxe para nós, de trabalho no bem, de perdoar, de evoluir, de crescer no amor, de ajudar e tudo mais, e toda a vida que ele teve, tudo isso, e todos esses propósitos que ele tem na nossa vida, não é a esmo. Como eu já falei aqui várias vezes, não existe acaso. Existe causa e efeito. E não existe acaso. Então, Jesus disse que ele veio ao mundo para cumprir a obra do Pai, ou seja, para mostrar à humanidade quem era o Pai. E no que a gente vê, ele não estava apenas se reportando a dizer que o Pai era, que era um Pai nosso, que era exercer uma função paternal. Essa função paternal está mais ligada ao amor com que ele nos trata como suas criaturas. Mas dizia respeito à execução que lhe dizia respeito. Então, toda vez, quando às vezes um discípulo abordava por alguma coisa, ele sempre estava repetindo. Ele não se distraiu no mundo. Apesar de ter vivido, era um jovem de 33 anos quando ele foi crucificado. Ele vivia como os jovens da época. Alegre, com a juventude, com a saúde, mas numa conduta diferente para que a gente seguisse o modelo. E Jesus não, mesmo esse espírito vindo de lugares de mundo muito feliz, não ficava aqui negativo, porque esses estão fazendo isso, porque os romanos estão fazendo aquilo, porque os fariseus estão falando aquilo. Ele não falava mal de ninguém, ele simplesmente fazia aquilo que ele tinha que fazer. E esse foi o exemplo maior. Por quê? O nosso Pai guarda planos para cada um de nós, porque cada um de nós traz uma história. A nossa vida não começou aqui no berço. A nossa vida começou muito antes. O berço ou o túmulo é apenas uma existência dentro da vida. É um capítulo da nossa vida. Então, muitas vezes, a gente vive distraído e acontecem as coisas e a gente põe tudo a culpa em Deus, ou aludimos que isso foi da vontade de Deus. Será que foi mesmo? Ou foi um descaso, ou foi um desleixo? Será que foi vontade de Deus mesmo? É a pergunta que a gente deve se fazer. Será que era isso mesmo que Deus esperava que a gente fizesse diante daquela situação? E aí nós precisamos tomar cuidado com isso. Distinguir o que é a vontade nossa e o que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai ser sempre, se a gente está agindo sempre de acordo com o exemplo de Jesus. Se a gente fez tudo o que podia dentro do bem, compreendeu, perdoou e fez, e mesmo assim a coisa não aconteceu como queria ou como deveria, então aí sim. Mas veja que sempre tem uma ação nossa junto com isso.
Jesus já estava num patamar espiritual alto que a própria natureza, os espíritos da natureza o obedeciam. Ele tinha moral para isso. E se nós queremos fazer o que ele fazia, nós precisamos elevar a nossa moral. Quando a gente estiver com a nossa moral bem elevada, nós faremos também. E para isso nós precisamos querer. Nós precisamos querer, precisamos procurar aprender a confiar. Não com indiferença ou com irresponsabilidade, porque Jesus falava que para a gente não andar inquieto. Não andar inquieto é não andar com medo, é não andar ansioso. Mas procurar fazer ao momento que passa, a hora que passa, aquilo que nos compete fazer. Por isso que ele também ensinou seus discípulos a oração e a vigilância. Tanto é que ele sempre saía para orar. Sempre ele estava, isso a gente vê não só na série, mas a gente vê que muito do que tem nessa série, eu achei muito feliz, tem muitas informações que vieram de livros que eu já li, que vieram do plano espiritual. E a gente vê que ele tinha esse comportamento de sempre se retirar em meditação. Tanto é que os discípulos pedem a ele: como é que você ora ao Pai? E ele ensina o Pai Nosso, que até hoje, de formas adaptadas, mas com o mesmo senso, o mesmo sentido, nós fazemos até hoje essa oração. O que ele pede para nós é que nós utilizemos da oração e da vigilância. Para quê? Para que a gente não entre nesse pessimismo crônico. Nós temos, todos nós, muito trabalho dentro da lavoura do Senhor, muito mesmo. E muitas vezes a gente vai se defrontar com as dificuldades, com os pântanos, com os desertos da nossa vida, com os espinheiros e também com muitas ervas daninhas. Mas nós precisamos urgentemente modificar as nossas atitudes mentais. É preciso confiar no divino poder, para que a gente não fique sintonizando, porque em todo lugar tem sempre aqueles derrotistas, né, intransigentes. E que além de tudo ainda malbarateiam a fé alheia. Então nós temos que nos precaver disso, para que nós também não venhamos a ser contaminados. Pessoas muitas vezes que estão vivendo muito bem e se queixando de barriga cheia. Nem teria motivos para estar reclamando tanto. Quando muitas vezes a própria causa do seu desgosto é o seu próprio comportamento. Pensamentos baixos enxergam baixezas às vezes nas pessoas dignas. Mentes poluídas, maliciosas. Nós vivemos na Terra interpenetrado com o plano astral. Nós, quando pensamos muito uma coisa, aquilo que a gente mais vai alimentando de pensamento traz companhias espirituais. Se nós temos determinados hábitos, nós também temos companhias espirituais de acordo com esses hábitos. São pessoas que acabam passando pela vida atormentados, cheios de desconfiança, suspeitam de todo mundo.
e se sentem inabilitados para qualquer serviço nobre. Aliás, né, ainda critica quem faz. E a gente, isso é tão simples de olhar aqui, até nas redes sociais a gente vê isso. Pessoas que andam angustiadas, aflitas, muitas vezes por pouca coisa, vivem inquietos, vivem de uma forma só satisfazer os prazeres do sexo, do sexo, não do ego, que também entra também o sexo e tantas outras coisas, mas é só para satisfazer o ego. Joguinhos psicológicos, para ver quem é que pode mais do que o outro. A gente vê isso em redes sociais, em relacionamentos amorosos hoje, porque as pessoas chegam para a gente reclamando disso. Joguinhos amorosos, ainda chama de amoroso. Ou seja, corações que vivem as frivolidades do mundo. E se nós, que já procuramos conhecer o Cristo e seguir-lhe os passos, a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo levado pela manada também. E é esse o cuidado, por isso que Jesus advertiu, para que a gente orasse e vigiasse. Porque na terra Jesus foi o servo de todos, foi aquele que por amor tem nos esperado, tem estado esperando a nossa decisão de seguir-lhes o passo, os passos dele. E como é que a gente segue Jesus? Com a boca? Com os lábios? Não, eu sigo Jesus. Ah, eu também? Não. A gente segue Jesus com a nossa conduta e com o nosso trabalho. Como é que a gente conhece uma pessoa? Pelo que ela fala ou pelo que ela faz? Porque falar, até papagaio fala. A questão é o trabalho. E se nós tivermos a confiança realmente nele, se a gente pega esse evangelho, você pode ler o evangelho de cabo a rabo, você não vai encontrar uma contradição de Jesus a respeito do amor e que fale do amor e do respeito para com os outros. E se nós decidimos seguir o Cristo, por que vamos andar em aflição? Por que o desespero? Estamos carregando culpas desta encarnação, de outras? Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Nós somos herdeiros de Deus, seus filhos. Nós não somos réus aqui na terra, que estamos aqui sofrendo penalidades, não. Nós estamos colocados aqui dentro de uma escola para evoluir e precisamos nos livrar desse sentimento de culpa. Ninguém nasceu para sofrer, não. E Deus não designou e nem fez plano reencarnatório para você sofrer. A gente sofre por opção. Quando não procura o trabalho, aí a gente sofre mesmo. Nós somos alunos em crescimento para alcançar sabedoria e vamos procurando essa sabedoria na sabedoria universal. Nós temos errado sim, mas a gente sabe que Deus não desampara nenhum de nós. Mesmo aquele que ainda traz grandes imperfeições dentro da alma. Mas, se muitas almas ainda permanecem caídas, Deus está renovando sempre as suas forças e sempre dando oportunidade de reerguimento, sempre. Ah, mas a pessoa já ficou velhinha, agora já não tem mais jeito, vai desencarnar.
Por isso a gente volta de novo. Então sempre tem uma oportunidade. Sempre. Então mesmo uma prova que a gente esteja passando é uma oportunidade de crescimento. É muito interessante a gente ver isso. E o evangelho, gente, é um roteiro de otimismo. Paulo de Tarso, quando deixou de ser Saulo, que era o entusiasta, né, dos fariseus, e entendeu a mensagem de Jesus, ele tinha um entusiasmo, a força de um gigante. E ele foi que, quando escreveu nas suas epístolas, que deu esse título a nós de herdeiros do céu. Ele usou primeiro esse termo. Que nós éramos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Nós não somos seres desventurados e inúteis. Senão os céus não teriam tanta paciência com a gente. Por isso, gente, vamos fortalecer a nossa fé. É um dom sublime que é conquistado por cada um de nós. Procure na oração, procure nas leituras edificantes. Estar em contato mais com as questões do plano espiritual. Que a gente não menospreze a esperança. Hoje, podem acreditar, depois de 21 anos, já vou fazer esse ano 21 anos trabalhando com apometria, e 40 anos de espiritismo, eu posso dizer para vocês, hoje nós já estamos muito melhores do que nosso espírito já fez no passado. Muito melhores. E dependendo daquilo que nós fizermos hoje, com certeza, nós já estamos trabalhando para o nosso futuro, para as nossas próximas encarnações. Que com certeza serão mais leves, mais tranquilas. Vamos parar de carregar esse fantasma de pena eterna, porque isso não existe. Nós fomos criados para a glória celestial e é a isso que nós precisamos trabalhar. E na medida em que nós aceitamos realmente Jesus como nosso mestre, como o caminho, como a verdade, como a vida, com o amor com que ele nos dedicou, nós deixamos esse pessimismo todo de lado. E nós passamos já a carregar uma alegria dentro do coração. Os cristãos, os primeiros cristãos da época de Jesus, iam para as fogueiras e para os sacrifícios cantando, dando hosanas ao céu, por poder provar a fé de estar trabalhando junto do Mestre. Que nós também possamos sentir isso e deixar de ficar gastando energia com os caprichos da nossa infância espiritual. Que nós possamos crescer para ser com o nosso Pai o tutor de nós mesmos. Nós precisamos já ir conquistando essa nossa independência emocional, independência espiritual. E para encerrar o evangelho de hoje, e agradecendo muito a Deus, porque só por uma ajuda realmente do plano espiritual, vocês perceberam que a minha voz voltou para o evangelho. Eu não sei como é que vai ficar depois que terminar, mas eu achei que ia ficar aqui tossindo o tempo inteiro, e graças a Deus, acho que tanto eu pedi a Deus para ajudar, de eu conseguir falar o que eu queria, e atender a nossa amiga Gisele aí, acabou que deu certo. Então nós vamos agradecer e nós vamos encerrar fazendo o Pai Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, agradecidos por tudo, nós dizemos: nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos.
tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. E nós, muito agradecidos, pedimos a Jesus, a Deus nosso Pai, que abençoe cada lar aqui representado. Que o Senhor possa estar sempre conosco, na nossa mente e no nosso coração, em todos os momentos. Que assim seja. Muito obrigada, minha gente, pela companhia. Obrigada, Gisele, pela sugestão do tema, realmente muito lindo esse tema. E se quiser pode sugerir outros também, e vocês também, gente. Quem quiser sugerir temas para o Evangelho, pode mandar um direct para mim. Eu vou anotar aqui e a gente vai falando os temas que são sempre muito bem-vindos para nós e que alimentam a nossa alma, e nós precisamos desse alimento espiritual, todos nós precisamos. Tá bom? Então que vocês tenham aí uma excelente semana, que Jesus possa nos abençoar a todos e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem, às 21 horas, na segunda-feira, com o nosso Evangelho Online. Não esqueça de curtir esse vídeo agora que ele vai entrar aqui no feed do Instagram e também no YouTube. E se você gostou, compartilhe com aquelas pessoas que você gosta, que você ama. É sempre o bem, é uma forma da gente fazer o bem, espalhar as palavras de Jesus imorredoras. A gente faz esse trabalho com todo amor e carinho, porque o fato só de falar de Jesus é como se a gente trouxesse o Mestre de novo para perto de nós. E isso é que é importante. Tá bom? Um grande beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.